O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, durante essa semana nós reiniciamos na vida da igreja as celebrações do tempo comum. Então nós voltamos a caminhar com Jesus, nós voltamos a fazer parte dessa escola de Jesus depois de tantas solenidades que nós celebramos lá desde a Páscoa, né? Passamos pelo tempo pascal, celebramos a Ascensão, celebramos o Pentecostes e começamos novamente o tempo comum. E dentro das solenidades do tempo comum nós temos a solenidade da Santíssima Trindade. Logo mais nós teremos Corpus Christi, teremos Coração de Jesus também. A primeira dessas solenidades do Senhor que caem no tempo comum é a solenidade de hoje, da Santíssima Trindade. Solenidade importantíssima para nós, porque vem para reafirmar aquilo que nós acreditamos. Nós acreditamos num Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a nossa fé. Como vai dizer nas renúncias, do batismo, essa é a fé que da igreja recebemos e sinceramente professamos. Razão da nossa alegria em Cristo nosso Salvador. Então a razão da nossa fé é isso, é acreditar num Deus, em um único Deus. Então a doutrina da Santíssima Trindade é composta por isso. É um único Deus em três pessoas, não são três deuses. Nós não acreditamos em três deuses, nós somos monoteístas, acreditamos em um único Deus. Mas esse único Deus que é três pessoas. Este Deus que é Pai, o Pai que cria tudo. Este Deus que é Filho, a partir do qual todas as coisas foram criadas. Jesus Cristo que se encarnou e morreu na cruz. Este Deus que é Espírito Santo, que é o amor do Pai e do Filho. Um amor tão grande que transborda. Um amor tão grande que não fica encarcerado no Pai e no Filho. Tem que transbordar. E esse amor do Pai e do Filho é o Espírito Santo. Espírito Santo que nós celebramos semana passada no Pentecostes, que procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo vem do Pai e do Filho e é adorado igualmente. Como nós adoramos o Pai e o Filho, nós adoramos o Espírito Santo. A Santíssima Trindade é adorada da mesma maneira. O Pai não é maior do que o Filho. O Filho não é maior do que o Espírito Santo. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Partilham da mesma substância divina. O que isso quer dizer? O mais profundo do Pai, o mais profundo do Filho, o mais profundo do Espírito Santo é uma essência divina. É Deus, igual. De igual natureza, igual majestade e igual dignidade. Então nós não podemos cair nesse erro de achar que o Pai é maior do que o Filho, de achar que o Filho é maior do que o Espírito Santo. Não existe isso. E o Espírito Santo é esse que santifica,
é esse que dá impulso, é esse que dá vida. E os três trabalham numa harmonia perfeita e completa, porque o Pai não pode fazer nada sozinho. O Pai criou tudo, mas criou através do Filho e pelo sopro do Espírito Santo. O Filho salva, mas salva a partir do mandato do Pai. Ele salva obedecendo o Pai, e salva também impulsionado pelo Espírito Santo. E o Espírito, ele nos santifica através do Pai, pelo mandato do Pai, e enviado pelo Filho na sua ascensão. Então são doutrinas, né? São palavras às vezes um pouco complicadas para nós, mas é uma realidade muito grande, muito bela, que nós precisamos acolher na nossa vida. Nós temos o costume de dizer que a Santíssima Trindade é um mistério. Só que também nós temos o costume de entender a palavra mistério da maneira errada. Mistério não é a mesma coisa que segredo. Segredo é uma coisa que nós não podemos saber. Segredo é uma coisa que nós contamos para poucas pessoas e não devia ser contado para outras. Nós sabemos que não é bem assim, né? Mas a Santíssima Trindade não é segredo, a Santíssima Trindade é mistério. Mistério porque nós podemos conhecer alguma coisa da Santíssima Trindade, mas quanto mais nós conhecemos, mais nós queremos conhecer. É um mistério inefável, porque não termina. É um mistério profundo, é um mistério eterno, porque a Santíssima Trindade não tem início nem fim. Deus não tem início nem fim. Existe antes de todas as coisas e perdura até o fim dos tempos. Depois até do fim dos tempos não tem fim. Então a Santíssima Trindade é um mistério. Nós conhecemos e nunca se esgota. Quanto mais nós entramos no mistério da Santíssima Trindade, mais nós queremos experimentar da Santíssima Trindade. É o grande mistério do amor de Deus. Então hoje nós somos chamados a abrir a nossa vida a esse mistério. Mistério que nós devemos conhecer. Tudo isso que o padre diz precisa ser conhecido. Na catequese nós aprendemos isso, né? Talvez os mais antigos tenham aprendido melhor ainda do que nós. Mas são mistérios que nós precisamos conhecer intelectualmente, mas precisamos viver concretamente todos os dias da nossa vida. Por isso que é mistério. É um mistério que nós conhecemos e vivemos. E como que nós podemos viver o mistério da Santíssima Trindade? Lembrando que a Santíssima Trindade é comunhão perfeita. Entre nós deve existir também uma comunhão perfeita de amor. Uma comunhão perfeita, onde um respeita o outro, porque o Pai não invade o espaço do Filho, não invade o espaço do Espírito Santo. O Filho também não faz aquilo que é trabalho do Pai e não faz aquilo que é trabalho do Espírito Santo. É a mesma coisa com o Espírito. Um não invade o espaço do outro, um respeita o outro. É o que devia existir em nós, porque nós somos uma comunidade marcada pela Santíssima Trindade. Toda a ação litúrgica da igreja nós iniciamos como? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. No nosso batismo nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então tudo na nossa vida é marcado pela Trindade. Então as nossas relações uns com os outros precisaria ser marcado também pela Trindade. Se o Pai respeita o Filho respeita o Espírito respeita os dois, nós precisamos também respeitar uns aos outros. Precisamos amar uns aos outros. Precisamos viver em comunhão. Precisamos viver nesse amor que transborda, nesse amor que transborda em perdão, nesse amor que transborda em amizade, nesse amor que transborda em carinho uns com os outros, tão necessário nos nossos tempos de hoje. A Trindade habita em nós, e é isso que nós celebramos desde do Pentecostes, desde a ascensão do Senhor. Nós somos morada de Deus, e nós somos morada do Deus Trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam na nossa vida. Nós somos templos do próprio Deus, e precisamos viver então como o próprio Deus. Não somos deuses, mas precisamos viver como Deus. Precisamos ter na nossa vida os mesmos sentimentos de Deus. Precisamos ter na nossa vida as mesmas atitudes de Deus. Como nós escutamos na liturgia de hoje, precisamos adorar a Deus
Precisamos reconhecê-lo em nossa vida. Adorar a Deus é reconhecê-lo. É saber que Ele é muito maior do que nós. É saber que Ele está acima de tudo. E é imitá-lo. Então precisamos nos questionar hoje, né? Como que nós, morada da Trindade, estamos vivendo? Nós somos causa de união, porque a Trindade está unida, perfeitamente, plenamente. Nós somos causa de união ou de desunião? Nós adoramos a Trindade ou adoramos o contrário da Trindade, que é o demônio, que é o diabo? A palavra diabo significa isso, né? Aquele que desune. A Trindade une, o diabo desune. Então por quem que nós estamos vivendo? Amando de quem nós estamos vivendo? Quem habita em nós? Quem manda na nossa vida? Quem que coloca as bases da nossa vida? Quem que encaminha os nossos passos? Então hoje é um questionamento muito sério que nós precisamos fazer. Não podemos mais viver como se a Trindade não existisse. Não podemos mais viver como se nós não fôssemos morada da Trindade. Nós precisamos viver como verdadeiros discípulos, como vai dizer o próprio Evangelho, né? Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Também como a segunda leitura vai nos ensinar, né? Viver na constância. Viver na constância do amor. Viver na constância da adoração. Viver na constância de uma vida fraterna, porque o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações. Eu dizia lá no cerco de Jericó, lá no começo do ano, o Espírito de Deus foi derramado em nossos corações, e foi derramado com largueza, não foi derramado a conta-gotas no nosso coração. O Espírito de Deus foi derramado de verdade. Deus distribui a nós o seu Espírito com prodigalidade, com largueza. Então nós precisamos viver nisso. Como o amor de Deus transborda do coração do Pai e do Filho, o amor precisa transbordar também dos nossos corações. Não pode mais transbordar dos nossos corações o ódio, a vingança e tantas coisas que nós já escutamos tanto dizer, né? As maldades. Não é isso que pode transbordar do nosso coração. Então pensamos hoje que a Trindade seja a nossa marca. Que a Trindade seja de verdade o nosso símbolo. Quando nós dizemos, né, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nós marcamos o nosso corpo com a cruz. Então que a cruz também seja o nosso símbolo. Que a cruz possa perpassar toda a nossa vida, do início ao fim. Nas nossas alegrias, nas nossas tristezas. Que nós vivamos sob o sinal da cruz, sob o sinal do amor de Deus. Deus nos ajude.